o Irã anunciou manobras militares conjuntas com a Rússia a partir desta quinta-feira com a China até o fim do mês. Os treinamentos ocorrem ao mesmo tempo que os Estados Unidos mobilizam 2 grupos de porta-aviões para a região para poder pressionar concessões nas negociações para o fim do programa nuclear dos ayatolás. Durante o carnaval, representantes iranianos e norte-americanos se reuniram em Genebra, na Suíça, para negociações trilaterais que foram classificadas como positivas, mas que esbarram em resistências dos 2 lados. Fred, explica isso para a gente. O que é essa ofensiva agora? Olha, o que nós temos é uma continuidade dessas manobras que o Irã realizou durante o período do Carnaval. A Guarda Republicana fez até um fechamento parcial do Estreito de Hormuz, simulando a defesa de águas territoriais. E agora anunciaram a realização de um exercício conjunto a partir de quinta-feira com forças navais russas e em seguida a entrada de forças navais chinesas. Esse é um exercício que ele acontece mais ou menos desde 2020. Ele estava relativamente programado para esses próximos dias, mas ele ganhou força e ganhou também uma importância mais simbólica e política por conta do deslocamento das forças norte-americanas para a região. Essas manobras vão acontecer agora ali na região do Mar de Omã, do Oceano Índico, né, e parte do Estreito de Hormuz que nós estamos vendo ali no mapa. O Estreito de Hormuz é uma passagem relativamente estreita, 20% de todo o transporte de petróleo do mundo passa por ali, é um principal ponto de abastecimento de energia, né, de fóssil para a Ásia, principalmente a China. Então ele tem uma importância estratégica muito grande e ele fica ali entre águas territoriais iranianas e de Omã, né? Então esse exercício militar ele visa essa parte garantir. Tanto é que o representante das forças navais russas falou que o objetivo desse exercício chamado Cinturão de Segurança Marítima 2026, ele tem a proteção de corredores comerciais e contra a ação da pirataria ocidental. Aí você já tem uma referência direta a essas movimentações norte-americanas. Nesse momento, para você ter uma ideia, o porta-aviões USS Abraham Lincoln e o seu grupo de ataque, ele está a mais ou menos 700 quilômetros dessa região no Mar de Omã, né? Então, a área onde vamos ter movimentações dessas tropas que envolvem, para reforçar ainda mais essa questão da demonstração de força, navios lança-mísseis e de patrulha antissubmarina da China e da Rússia, além de lanchas rápidas da Guarda Republicana e outros navios da Marinha tradicional regular do Irã. Então, você tem essa movimentação. E, além disso, os Estados Unidos estão deslocando para lá e está chegando, saiu da região da Venezuela e do Caribe e está chegando próximo ao Estreito de Gibraltar, um segundo porta-aviões, que é o maior do mundo, né, que é o USS Gerald Ford, que praticamente dobra essa capacidade de ataque dos Estados Unidos. Além disso, nos últimos dias, os Estados Unidos intensificaram o envio de aviões de reabastecimento aéreo, de controle, esse daí é um desses, né, que é o KC-135, que é para reabastecimento no ar, outros aviões de inteligência eletrônica e controle de tráfego aéreo, que se chama de AWACS, né? É uma movimentação que lembra muito a que ocorreu em direção ao Caribe antes da ação que capturou Nicolás Maduro. Então você tem toda essa movimentação militar envolvendo uma pressão das duas partes. Mas os Estados Unidos têm sido bastante cauteloso, né, nesse caso aí, né? Os Estados Unidos, eles colocaram, como segundo disse o vice-presidente J.D. Vance, várias linhas vermelhas do presidente Donald Trump para o estabelecimento de uma negociação do fim do programa nuclear bélico do Irã, né? Essas linhas vermelhas, pontos em que ele não negociaria, né, não aceitaria de forma alguma. Nós estamos vendo aí uma coisa, são imagens do Steve Witkoff e do Jared Kushner, que é esse segundo de gravata vermelha, que é genro de Donald Trump, que são a linha de frente da negociação internacional
de Donald Trump. Eles estiveram nesses últimos dias, na terça-feira eles encerraram uma negociação trilateral com o Irã, que passa por representantes diplomáticos de Omã, né? Então eles conversam com o representante de Omã e passam em seguida, para tentar chegar a um acordo. Os iranianos, principalmente o chanceler Abbas Arad, ele mostrou que gostou do resultado, mas que é preciso avançar mais. Nós temos até uma sonora dele ao fim dessa reunião. Vamos ouvir. Ainda não há um roteiro nesse sentido, mas agora temos uma visão mais clara do que precisa ser feito e de quais passos devem seguir. É claro que ambos os lados ainda mantêm posições que levarão tempo para serem aproximadas, mas pelo menos agora temos um conjunto de princípios orientadores e um caminho mais claro para avançar. Eles comemoraram essa questão do estabelecimento de princípios, mas há pontos que eles não abrem mão, né? Primeiro, os Estados Unidos exigem uma capacidade de enriquecimento zero do Irã. Uma moratória de 3 a 5 anos e, quando voltar, no máximo enriquecer a 1,5%. Muito longe dos 90% que são necessários para um armamento nuclear e dos 60% que hoje o Irã tem, são mais ou menos 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que rapidamente poderia evoluir para a produção de até 9 bombas atômicas. Então é uma condição ali que eles ficam preocupados em relação a isso. Já o Irã tem outras linhas também que ele não quer abrir mão. Ele quer manter a capacidade, e o Ali Khamenei falou muito forte sobre isso, de continuar o seu programa energético nuclear. Tanto do ponto de vista de segurança, mas principalmente por conta dos desafios que estão acontecendo nesse momento com relação à produção de energia. O Oriente Médio vive um momento de transição energética, né? Há uma pressão muito grande para a redução das compras de combustíveis fósseis, então que leva à necessidade de desenvolvimento de outras fontes de energia por todo o Oriente Médio. O Irã é um desses países, a Arábia Saudita também, os Emirados Árabes Unidos, Egito, Jordânia, todos eles têm projetos de desenvolvimento de energia nuclear justamente para poder diminuir essa dependência. Hoje, 70% da energia do Oriente Médio vem de gás ou petróleo. Se somar petróleo, pode chegar a 90%. Né? E eles têm dependência de energia muito grande por causa de uma questão que está ficando cada vez mais escassa, que é a água, e eles dependem de geração de energia para as usinas de dessalinização. E fala assim, mas você está falando que eles têm precisando de energia e são os países com grandes reservas de petróleo. Como eu falei, uma das pressões é exatamente essa pressão para não explorar mais. Países como a Arábia Saudita e Emirados, eles são fortemente pressionados, e nós vimos na COP30 assinar acordos para redução do uso de energia e da venda de combustíveis fósseis. E segundo, eles procuram também essa diversificação justamente para poder ter uma alternativa de negociação futura. Então, eles precisam disso porque eles usam recursos muito caros, que têm alta valorização no mercado internacional, que é o combustível fóssil, para para o consumo interno, onde eles precisariam, eles acabam, assim, dinheiro que eles poderiam ter de receita internacional, eles acabam tendo que gastar internamente. Então essa diversificação também atuaria nesse sentido. E essa é uma segunda preocupação dos ayatolás. Além disso, Ali Khamenei, ele não está disposto a abrir mão da sua capacidade de exercer poder e exercer influência na região, principalmente pelo programa de mísseis. E isso é uma questão que os Estados Unidos pressionam muito. Eles precisam colocar isso na mesa de negociação para reduzir. E um terceiro ponto que o Ali Khamenei e os negociadores iranianos estão tentando é reduzir o impacto das sanções, e colocaram na mesa, inclusive, a possibilidade da suspensão e a liberação de 6 bilhões de dólares em contas iranianas que estão indisponíveis no Catar, né, e que eles gostariam que fossem liberados. E os Estados Unidos não estão dispostos a abrir. Então nós temos
nesse cenário, a parte militar servindo como uma forma de pressão, e o Irã agora traz outros aliados dele para esse cenário, para se contrapor à pressão dos Estados Unidos, que envolve essa possibilidade de uso militar, para que a possibilidade de que essa ação militar acabe arrastando para um conflito outras potências como China e Rússia levem os Estados Unidos a recuar. Então nós estamos vendo agora uma tentativa de uma negociação local, trazer outros países para parte dessa solução, complicando o cenário e aumentando a instabilidade, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir daí.